Olá, no Alesp em Pauta de hoje nós vamos falar um pouco da lei que completou 1 ano e meio e que institui o fornecimento gratuito de medicamentos à base de canabidiol no SUS. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Dr. Alexandre de Luca, que é diretor-geral do Instituto de Saúde Integrativa, chefe do ambulatório de ginecologia funcional e pesquisador em cannabis. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. É um tema muito importante. Já estudo há muitos anos, tive o primeiro contato nos Estados Unidos em 2005, 2006, e aí pude ver o quanto modifica a vida dos pacientes, dos nossos pacientes. Bacana, daqui a pouquinho a gente conversa melhor sobre isso, porque nós temos também um convidado em ambiente virtual, o Dr. Marcos Pereira Dias, que é ortopedista, traumatologista e pesquisador também em cannabis. Seja bem-vindo, doutor. Priscila, obrigado pela oportunidade. Esse assunto, como disse o colega, é extremamente importante para os pacientes, para os colegas também profissionais da saúde. Cada dia a gente vê que ela está entrando no rol de medicações que estão fazendo a diferença na qualidade de vida dos pacientes. Então, fico muito grato de estar aqui, ter a oportunidade de falar um pouquinho do meu conhecimento, do meu conhecimento e experiência na sua. Desculpa. Doutor Alexandre, vamos começar então, até explicando para quem está em casa, a utilização então da cannabis. Quais os benefícios disso? Eu acabei de fazer, nesse período, até para vir para cá, uma revisão bem extensa sobre para quem a gente indica, qual patologia a gente indica e o quanto a gente indica. Isso é super importante. Então, a gente vai ver as principais patologias que as pessoas têm. Ansiedade, depressão, dor. A gente vai ver os casos de reumáticos, fibromialgia, artrite reumatoide, pacientes com alterações do sistema nervoso central, Parkinson, Alzheimer, epilepsia, distúrbio de atenção. Vamos também pegar os pacientes numa fase muito sensível da vida, que são os pacientes oncológicos. E aí é um capítulo à parte que eu gosto muito, que eu tive o primeiro contato quando eu estava nos Estados Unidos. Eles estavam começando a utilizar, principalmente nesses pacientes, para dar conforto, qualidade de vida, diminuir náusea, diminuir vômito, aumentar o apetite, casos que tem, às vezes, tumores cerebrais de convulsão, mal-estar, o paciente fica muito ruim, principalmente os efeitos colaterais da quimioterapia. Então, tem um grupo grande de pacientes que se beneficia. A gente não está falando ainda dos processos gastrointestinais, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Nos casos ortopédicos, eu vou deixar para o meu colega aqui, são vários, né, magníficos, o quanto a gente pode melhorar. E o cannabis também para a longevidade saudável, cannabis para casos de esquizofrenia, cannabis para quem tem, também muito importante, aquele que é o usuário da cannabis não medicinal. E tem uns artigos muito interessantes de eles saírem da cannabis e um tratamento com o CBD. Então, existe um mundo muito grande, cada vez mais as pesquisas têm demonstrado vários mecanismos importantes para corrigir o nosso organismo. Para doença cardiovascular, também estão vindo alguns trabalhos muito interessantes nisso. Então, quer dizer que é uma área fascinante. Eu posso falar que eu sou meio suspeito de falar, porque eu gosto muito. Acabei utilizando muito nos meus pacientes e utilizo cada vez mais. E a gente cada vez mais pesquisa e vê o quanto a gente pode melhorar a qualidade de vida do nosso paciente. Eu quero até que o doutor Marcos conte um pouco para a gente, então, dos efeitos. O que ele já tem percebido ali no tratamento dos seus pacientes, a utilização da cannabis? Maravilha, exatamente. Na minha prática clínica, Priscila, por ser ortopedista e traumatologista, eu acabei aplicando a cannabis principalmente nos transtornos de dores crônicas, né? Aquelas dores crônicas de difícil controle analgésico, aquele paciente que já
experimentou diversos tipos de medicações, mas ele acaba, de alguma forma, insatisfeito com o tratamento tradicional, né? A gente chama de alopático, né? Que são carregados de efeitos adversos, e, de repente, no uso dos derivados da cannabis, eles acharam uma alternativa bastante viável e com um impacto menor para o organismo, e com resultados analgésicos que foram surpreendendo a classe médica, né? Então, a dor crônica, que é o que faz parte da minha rotina ortopédica, é, sem dúvida, o carro-chefe. Assim como o colega citou, patologias como fibromialgia, né, que são assim, pacientes que têm dores difusas, dores poliarticulares, têm transtornos do sono, transtornos do humor, né, são pacientes que têm exames laboratoriais muitas vezes alterados, ganham peso, e tudo isso, quando você não vê uma saída, a cannabis ela passa a ser um instrumento, né, um arsenal terapêutico novo e muito eficiente. Obviamente, cada caso individualizado, né, e a gente tem que abrir a mente, o médico que ainda não está acostumado com o sistema de cannabis interno que a gente tem, com os tipos de medicações, vencer um pouquinho o preconceito e saber que é um forte aliado aí no combate das dores crônicas e das diversas patologias que foram citadas muito competentemente pelo colega. Doutor Alexandre, até essa questão da dor. A cannabis, ela atua, então, diretamente na dor, é só na dor, ou ela traz outros benefícios? Ela tem muitos benefícios no nosso organismo. Para ficar mais fácil para o público leigo, não adianta falar o Medicaid, né? Sim. Então, tudo que funciona no nosso organismo funciona que nem uma chave que a gente liga carro e abre a porta, e o nosso organismo tem uma fechadura. No caso da cannabis, tem um sistema chamado endocannabinoide, onde vai funcionar a cannabis. E existem várias fechaduras no nosso organismo. E essas fechaduras têm fechadura no sistema nervoso central, tem fechadura na parte cardiovascular, tem fechadura na parte do intestino, tem fechadura na parte do sistema imunológico, tem fechadura no mecanismo para ansiedade, fechadura no mecanismo de depressão, fechadura no mecanismo endócrino, no nosso metabolismo. Então, para cada tipo de situação, a cannabis, você tem vários tipos de cannabis. Tem os principais, que é o canabidiol, que é o que a gente usa mais, que não tem um efeito psicoativo. Tem o delta-9 tetraidrocannabinol, que é o THC, isso já tem um efeito psicoativo. Então, se usa em determinados tipos de situação, em menor dosagem. E você tem outros derivados, o canabinol, o cabegirol, dentre outros. Porque a soma desses fitoterápicos, que é o chamado full spectrum, quer dizer, de vários fitoterápicos dentro dos fitocannabinoides, funcionam em conjunto no organismo do nosso paciente. Então é que nem se fosse uma chave mestra, o cannabis. Essa chave mestra abre várias fechaduras no nosso organismo. Então, por exemplo, geralmente a maioria dos pacientes que o doutor Marcos, que é ortopedista, ele lida com pacientes crônicos, com dor. E você sabe o quanto é difícil de tratar esses pacientes e o quanto é difícil a gente modular e tirar os pacientes daquela medicação e às vezes substituir por outra. É algo extremamente difícil. Então, a medicação vai funcionar no controle do sono, na ansiedade, na dor, no apetite, na modelação da parte muscular, porque dor crônica você tem uma disfunção tanto da parte nervosa, como muscular, como óssea. Então, quando a gente fala um mecanismo um pouco mais complexo, a gente está falando, eu vou falar bem simples, é que nem um carro, né, que está com uma série de defeitos, você quer no posto colocar uma gasolina pódio. Então você vai acertar cada sistema do organismo do paciente para que o organismo funcione mais harmonicamente.
Então, o cannabis vai agir em vários setores para começar a harmonizar o corpo do paciente e até se livrar de várias drogas. Anti-inflamatório, corticoide, relaxante muscular, principalmente os opioides, que é muito difícil ser retirado. Né, doutor Marcos? Aí complementa o senhor aqui. Perfeitamente. O colega colocou de uma forma muito simples para o nosso público entender essa analogia que ele fez com a chave e a fechadura, né? Depois que a ciência descobriu que vários órgãos e tecidos do nosso corpo, podemos dizer que praticamente todos eles possuem fechaduras específicas que recebem de bom grado os elementos dessa planta, foi quando então a gente começou a entender realmente como que esse medicamento funciona e ele tem uma ação difusa no nosso organismo. Então, para resumir essa parte, quando você usa um derivado da cannabis a fim de tratar dor crônica, não vai ser só dor crônica que você vai ter uma melhora clínica, mas você vai ter, pelo encaixe dessa nova chave mestra que ele colocou, gostei muito dessa analogia, nessas diversas pequenas fechaduras, você vai ter benefícios difusos do paciente, né? A qualidade do sono dele melhora, o transtorno de ansiedade dele diminui, que muitas vezes está elevado devido à própria dor, né? Então, assim, a parte gastrointestinal dele funciona bastante, funciona melhor, o metabolismo dele passa a ser mais eficiente. E digo mais, você consegue ver, inclusive, essa parte metabólica até em resultados de exames. Depois que ele repete exames, você vê níveis de glicemia muitas vezes diminuindo, níveis de colesterol, né? É um medicamento que tem uma ação direta no sistema cardiovascular, ela tem um potencial vasodilatador que faz controlar melhor a pressão arterial e, num segundo momento, o paciente pode começar a rever os medicamentos que ele fazia uso anteriormente, pode começar, junto com o especialista, cogitar a diminuição de doses dos medicamentos alopáticos, tirar aqueles efeitos colaterais que eles tinham antes. A gente sabe que a dor crônica ela se manifesta de formas diferentes, né? A gente tem a dor crônica característica dos tecidos, que a gente chama de dor nociceptiva. Eu vou dar o exemplo aqui da artrite, da artrose, da tendinite, da bursite. E a gente tem também as dores de caráter neuropática, né? Que é aquela dor da hérnia de disco, da síndrome do túnel do carpo, ou a própria fibromialgia traz dores desse tipo. E diferentes formulações de cannabis, que cabe a parte técnica, o médico escolher, é mais específica para um tipo de dor ou de outro. Uhum. Doutor Alexandre, até o relato de vocês, né, tanto do senhor quanto do doutor Marcos, mostra que a cannabis, então, ela é um medicamento inteligente que consegue tratar o organismo todo. Então, a gente pode falar que ele pode substituir, inclusive, outros medicamentos, é isso? Geralmente, o que a gente sempre planeja, né, para o nosso paciente? A gente sempre tem que individualizar qual é a queixa do paciente, quais as alterações laboratoriais, quais as alterações, às vezes, de imagem, o antecedente dele, e para saber qual que vai ser a melhor escolha do medicamento e da posologia também. Porque o cannabis, vamos dividir. Tem o canabidiol, que é o CBD, que a maioria conhece. Tem formulações que é, por exemplo, o nabiximol, que é o THC com canabidiol, que é uma parte psicoativa juntamente com canabidiol, que é não psicoativo. Geralmente, o canabidiol tem poucos efeitos colaterais e pouca alteração, mesmo se você aumentar a posologia. Você tem poucos efeitos colaterais. Já o THC precisa tomar muito cuidado para administrar para os nossos pacientes, porque existem poucas enzimas hepáticas que degradam o THC. Então é mais fácil você ter efeitos colaterais. Então a gente tem que escolher, geralmente, medicamentos à base do canabidiol, com pouco THC, mas com vários outros fitocannabinoides que tem. A maioria dos meus pacientes eu prescrevo o de
amplo espectro, que é o full spectrum, do inglês. E sempre tem uma palavra inglesa na cabeça. Start slow and go slow. Quer dizer, começar devagar e continuar devagar. Por quê? Toda vez que a gente elabora um plano de tratamento para o nosso paciente, às vezes a gente pode escolher uma droga única, mas o que eu tenho visto na atualidade é você, às vezes, colocar mais, às vezes, do que uma medicação no começo para estabilizar, melhorar o quadro clínico do paciente e depois, às vezes, continuar com uma monoterapia para tirar os efeitos colaterais dos outros. Como eu falei que essa droga inicial, o de full spectrum, tem outros metabólitos, como o canabidiol, que é um derivado do THC, tetrahidrocannabidiol, que a gente dá para os pacientes com ansiedade, com insônia, com alterações específicas psíquicas. O carbegirol, o doutor Marcos deve prescrever bastante, porque está ligado à parte músculo-esquelética, a parte de dor. Especificamente no Brasil, a gente prescreve muito mais por via oral, né? Que são os óleos. Mas em outros locais, nos Estados Unidos, tem forma de bálsamo, tem forma de creme, tem forma de roll-on, tem em forma de supositório vaginal, supositório retal e tem o inalatório também, que é a vaporização. Então tem um campo muito grande de a gente ver para o paciente o que é o melhor. E aí por isso que quanto mais experiência, mais a gente discute, mais a gente avança, mais a gente estuda, a gente consegue entender o que é melhor para cada um. Né, Marcos? Perfeito. Bom, muito bem colocado. Tá? Eu gostaria de reforçar alguns assuntos. O preconceito que se há contra os medicamentos à base da cannabis são muito voltados a esse elemento chamado de THC. Tá? Mas lembrando que na prática clínica médica, primeiro, você pode abrir mão desse elemento, dependendo do quadro clínico do paciente. Se você acha que é algum tipo de risco colocar esse elemento na fórmula, você pode abrir mão dele e lançar mão simplesmente do próprio canabidiol isolado, que, como o colega citou, não tem ações psicotrópicas, tá? Então, por exemplo, pacientes da terceira idade, pacientes do público infantil, pacientes com quadros psiquiátricos assim muito complexos, em que você julga que colocar o THC, que tem algum potencial de entorpecência nesse paciente, é de alguma forma perigoso, o médico tem total liberdade de escolher um produto à base de cannabis, que seria o canabidiol isolado, por exemplo, que não tem ações psicotrópicas, e trabalhar de uma forma totalmente segura, né? Sem correr riscos nenhum de ter algum tipo de psicoatividade ou pegar um caminho que ele não gostaria de trazer algum tipo de prejuízo ao seu paciente. Então é bom ficar claro que quando a gente fala de cannabis de uso adulto, de uso recreativo, né? Que é a plantinha há muitos anos conhecidas, que são utilizados nas ruas, etc., você não precisa trabalhar com esse elemento. Você pode trabalhar com medicação à base de cannabis 100% segura e sem riscos de psicoatividade. Cabe ao médico saber fazer essa individualização do seu paciente, né? Dominar a prescrição desse medicamento, trabalhar de forma segura, independente de qual público que ele esteja atendendo. Doutor Marcos, o senhor comentou então dessa indicação para determinados casos. Dessa que então tem esse efeito psicotrópico, ele é indicado então para qual situação? E ele pode dar algum efeito, por exemplo, alucinógeno? Olha, Priscila, só se o médico de repente fizer um exagero na dose, tá? O THC a gente não pode encarar ele como um inimigo. A gente tem que saber o quê? Que cientificamente ele tem um potencial de psicoatividade, né? Eu gosto de falar psicotrópico, né? O efeito hedônico, né?
Porém, as doses terapêuticas, quando a gente utiliza essa substância, elas são baixas, elas não são altas. E como o colega citou, a gente tem um slogan, vamos dizer assim, tradicional, do tipo, começar com baixas doses, sentir o seu paciente, ver a sensibilidade dele a esse fármaco e sempre aumentar as doses aos poucos, sempre com contato direto com ele, tá? Quando que a gente utiliza esse THC? Na minha prática clínica, as dores de características neuropáticas, elas respondem melhores a extratos de cannabis que têm a presença dos dois elementos, tanto do canabidiol quanto do THC. As dores inflamatórias crônicas, eu não preciso lançar mão desse elemento um pouquinho mais delicado, tá? Os distúrbios do sono, a gente sabe, por exemplo, que os pacientes podem ter algum tipo de benefício com a sedação, o potencial sedativo que o THC tem. Não em todos, mas a grande maioria responde com um potencial sedativo. Então, nos transtornos do sono é outra opção, tá? A gente sabe que as doenças neurodegenerativas, por exemplo, do idoso também, né, o Alzheimer, o Parkinson, produtos full spectrum, que tem, assim, uma pequena quantidade de THC, longe de causar qualquer tipo de efeito hedônico, né, efeito da pessoa se sentir chapado ou algo assim, mesmo doses pequenininhas são importantes na terapia desses pacientes. Na prática clínica ortopédica, sem dúvida, a minha opção são nas fibromialgia, que respondem muitas vezes muito bem a produtos com canabidiol e THC, e dores neuropáticas. Vamos lembrar aí da hérnia de disco, que é tão difícil controlar os seus sintomas, a síndrome do túnel do carpo, nevralgias em geral, né, sequelas de fraturas, onde o paciente tem formigamentos, tem presença de sensação de choque, perda de sensibilidade, né? Então, é basicamente assim que a gente trabalha. Se fosse para dividir de uma forma simples, eu gosto de dizer que dores de caráter inflamatório, o canabidiol ou até o canabigerol, que é o CBG, que o colega citou, é muito eficiente, sem risco nenhum. E dores de caráter neuropáticas, como eu citei, e fibromialgia, eu começo a olhar já um pouquinho mais para produtos que têm o THC nessa fórmula também. Doutor Alexandre, o doutor Marcos falou de uma coisa que é o preconceito, né? Então, o preconceito ele vem da falta de conhecimento também, falta de informação. As pessoas ainda têm medo quando o senhor fala, eu vou indicar, eu vou receitar para você o canabidiol. Ainda tem, a cannabis, né? Ainda tem aquela coisa de, esse negócio não é legal. Como que o senhor vê? Na verdade, quando eu comecei há muitos anos atrás, falando, nossa, o doutor está me prescrevendo o nome da planta, né? Nem falava cannabis medicinal, falava outra coisa. Então, tinha o preconceito, porque já tem pesquisa, mesmo quando eu comecei em 2004, já tinham várias pesquisas falando do cannabis medicinal, canabidiol, canabinol, como cabegirol, como full spectrum, como THC, em diversos tipos de patologia. Mas achavam de uma forma estranha. Como lido com muitos pacientes ou com doenças raras, ou com doenças degenerativas do sistema nervoso central, fazendo muito a medicina regenerativa na clínica desde 2004, então eles viam uma necessidade clínica de se procurar uma solução. Então, era muito bem indicado naquela situação. Eu prescrevia para o paciente, falava, nos Estados Unidos tem alguém que vai para os Estados Unidos, foi assim que começou. E vai nos Estados Unidos, está aqui minha receita, eu fui no congresso, você vai lá e compra. Depois que foi legalizado no Brasil, para a gente começar a realmente prescrever em 2014, e aí os trabalhos cada vez mais, tanto na mídia como trabalhando com os profissionais de saúde, depois ingressando na parte acadêmica, eu fui durante muitos anos professor e chefe de ambulatório lá da ginecologia funcional personalizada dentro do Hospital das Clínicas, eu comecei a perceber que a difusão estava mais fácil de a gente falar.
Mesmo assim, quando a gente está prescrevendo na parte clínica, ainda tem um pouco de piadinha, né? Ainda tem, mas quando você trata de uma maneira séria com o paciente e não faz piada em torno de uma coisa tão importante e coloca que ele funciona dessa, de uma maneira simples. Não adianta falar mediquês com o nosso paciente, ele não entende absolutamente nada. E a gente tem que falar, funciona nesse sintoma, nesse, a droga é extremamente segura, a gente vai passar o canabidiol, não o THC. O full espectro tem uma porcentagem muito mínima, que é 0,1%, quase nada. Você vai ter uma série de benefícios em usar o canabidiol e vários outros derivados da planta, são quase 1.500 derivados da planta, e que vão beneficiar várias situações no seu organismo, não só a qual você às vezes apresenta ou que fala para mim, mas outras situações que às vezes você está tratando o paciente fala, doutor, nem te falei daquele assunto, já melhorou, outra coisa que eu nem falei para o senhor, deve ter sido isso que o Marcos vai falar daqui a pouco. Então, tem situações que, se você colocar de uma forma técnica, objetiva e com precisão e com dados, o paciente, é muito raro os casos que ele fala que não quer tomar. Raríssimos, acho que não cabe nem nessa mão. Então, a gente sempre começa devagar, vai vendo a evolução ou melhora do paciente e a gente vai aumentando progressivamente a dose, como, por exemplo, começa com uma gota, depois de 3 dias, melhorou, não melhorou? Aumenta para 2. Melhorou, não melhorou? Aumenta para 3 depois de 3 em 3 ou 4 dias, para não haver essa intoxicação com o paciente. E dividir, muitas vezes, ao longo do dia, para ter o quê? Uma zona de um platô terapêutico mais retilíneo, um bem-estar contínuo que você quer dar para o paciente. Então, eu acredito que quem está nos vendo, para desmistificar, uma coisa é a gente falar de medicina, de uma parte científica, que ajuda milhares, milhões de pessoas no Brasil e no mundo, de uma forma concreta, séria, objetiva, eficaz, e que muitas vezes patologias extremamente graves você está salvando a vida do paciente, né? Dores crônicas, pacientes oncológicos, epilepsias extremamente difíceis de controle, pacientes autistas. Eu estou falando de situações que realmente a gente tem que abordar e que muitas vezes é uma solução muito importante. Eu sei que, fazendo em parênteses, eu estou com uma paciente no consultório com linfoma de Hodgkin, já com ascite, praticamente com uma nasarca, em que a gente quer dar conforto muito para ela, né? Nessa parte de tratamento, e que é uma solução maravilhosa, porque tira a dor, ela dorme melhor, ela consegue se alimentar. Então, quando a gente introduziu, que foi de segunda-feira, já estamos na quarta-feira, já houve uma melhora significativa de 50%. Nossa. Então, é muito importante a gente fazer isso para os nossos pacientes. Bom, eu ainda tenho várias dúvidas, eu vou tirar daqui a pouquinho, que a gente vai fazer um intervalo e eu tenho certeza que vai ser esclarecedor para você também. Fica com a gente. Estamos de volta com a LESP em Pauta, hoje falando sobre 1 ano e meio da lei que liberou então a indicação do uso medicinal da cannabis pelo SUS. Estamos aqui nos nossos estúdios com o doutor Alexandre de Luca, que é diretor-geral do Instituto de Saúde Integrativa, e também, de forma online, o doutor Marcos Pereira Dias, ortopedista, traumatologista. Ambos são pesquisadores do uso da cannabis medicinal. Doutor Alexandre,
A gente pode falar que a cannabis ela tem um efeito ali nos efeitos da doença ou na causa, ela também pode mudar um diagnóstico? Então, uma parte muito importante. Como ele é uma chave mestra que vai pegar vários fechaduras ou receptores do nosso organismo, ao longo do tempo ele vai modular esses receptores. Vamos falar de um receptor importante. Um receptor de dor, no caso, que é muito comum. Dr. Marcos, que lida, eu lido todos os dias com dor. Então, você tem um processo inflamatório. Toda vez que você tem um processo inflamatório, muitas vezes você não vê, mas ele existe. Você pode ter alguns marcadores no exame de sangue que você comprova, mas às vezes tem um processo inflamatório de baixo grau que a gente não vê. Então, paciente sarcopênico, um paciente com osteopenia, com osteoporose, com alterações de tireoide, com alterações como da fibromialgia, alterações de processo inflamatório do sistema nervoso central. Então, você vai modular o organismo nesses processos. Então, você vai tratar ao mesmo tempo o fator de sinais e sintomas, que na minha visão eu falo que é uma consequência, e a gente vai através da causa, das alterações que começaram a ter esse fator no nosso organismo. Lógico que a gente está falando de uma perspectiva de mudar uma série de coisas na vida do nosso paciente. Que a gente fala de hábitos, alimentação, hidratação, atividade física, controle do sono, do estresse, né? Que é muito importante a gente trabalhar essas questões básicas, que muitas vezes é a questão que nós brasileiros fazemos. Vamos empurrando um pouquinho com a barriga e lá na frente a gente vê. Exato. E muitas vezes a gente percebe que o que lá na frente a gente vê chegou agora. Né? Ou não dá para resolver mais, né? Quando chega lá O na que a gente frente. sempre faz isso para o nosso paciente é que a situação em que ele chegou agora, chegou por algum motivo. E se chegou algum motivo, a gente tem a capacidade de a gente mudar. E a gente está aqui para orientar essas mudanças. A cannabis é apenas um instrumento muito importante na fase aguda e também de acompanhamento do nosso paciente para ele ter essa melhora clínica. E a gente consegue agir nos gatilhos, a gente fala de gatilhos na medicina, que geraram esse ciclo da doença. E que é um fator importante. Mas outro fator importante mesmo é dele falar, ó, até esse momento você fez coisas que geraram o que está aqui. O que passou, passou. A partir desse ponto a gente vai mudar vários pontos na sua vida para você restaurar a sua saúde. Doutor Marcos, os dois, né, tanto o senhor quanto o doutor Alexandre, por serem pesquisadores, também são apaixonados, né, pelo estudo e também os efeitos da cannabis medicinal. Muita gente que está assistindo agora deve estar pensando já, eu tenho tal situação, eu vivo em tal momento, eu tenho tal doença, eu sinto tal coisa, talvez essa seja a indicação para mim. Não dá para usar sem uma indicação médica, né? Existe uma medida correta? Como que funciona essa indicação? Perfeito, Priscila. Vamos lá. Enquanto alguns países, inclusive de primeiro mundo, né, a gente pode pegar assim o Canadá, o próprio Estados Unidos, encaram os derivados da cannabis, na maioria dos seus estados, como substâncias que entram no rol de apenas suplementos alimentares, aqui no nosso país ela é considerada uma medicação. E como toda medicação, é importante o médico saber a indicação clínica correta que ele vai fazer a introdução dessa nova medicação. Tá? Então, os casos todos têm que ser totalmente individualizados, né? Saber que, apesar dela ter o cunho natural, né, ser um extrato basicamente 100% natural, a única coisa que vai
misturada a ela, muitas vezes no frasco, é o óleo de coco, né, que a gente chama, que mantém esse padrão de natural do medicamento, ela tem sim efeitos adversos relevantes que o médico tem que ficar atento. Ela sofre algum tipo de interação medicamentosa com outras medicações, então você tem que fazer uma anamnese bastante detalhada, tem que entender o perfil do seu paciente, não acreditar, assim como o De Luca falou agora há pouco, que ao introduzir essa medicação, todos os outros fatores de estilo de vida serão abandonados, e obviamente que não. Então, insistir ainda no exercício físico, insistir na dieta equilibrada, na boa qualidade do sono, fazer a higiene do sono, né? Lembrar que ela vai otimizar a sua máquina, que é o seu organismo, como ele fez a analogia do carro, né? E você, otimizando essa máquina, é que você vai conseguir, mudando o seu estilo de vida, trazer sucesso no controle da patologia que está em questão. Tá? Então, é mais ou menos nesse sentido. Ela chegou no Brasil e a gente tem a oportunidade de prescrever. A gente falou um pouquinho lá atrás do preconceito que ela sofre, mas esse preconceito muitas vezes vem da própria classe médica, né? Eu tenho muitos colegas que ainda estão um pouco perdidos, fazem muita relação dos derivados da cannabis medicamentosos com a cannabis de uso recreativo. Então, a ciência acima de tudo, personalizar o paciente acima de tudo, saber a indicação clínica exata que você quer tratar, saber aproximadamente qual é a dose que você vai alcançar, né? Como ele deu o exemplo ali das gotinhas, para alguns pacientes é um número X de gotas para responder àquela patologia, para outras patologias são outras quantidades de gotas, né? Ou ml que você vai tratar. Para uns, você vai utilizar um produto full espectro, com todos os elementos da cannabis, e para outros você vai se restringir a apenas um ou outro elemento do seu interesse, em que você sabe que vai ter uma resposta clínica evidente. Doutor Alexandre, o senhor comentou sobre a utilização até em pessoas que têm doenças raras. A gente sabe que as pessoas desse grupo utilizam medicamentos muito caros, medicamentos de alto custo, e que isso é custeado pelo governo. O preço ou o custo da cannabis, ela é menor ou é alto? Poderia substituir esses medicamentos de alto custo? Como que ficaria essa conta? Na verdade, para tratar doenças raras, a questão é individualmente para a gente saber qual patologia é. Tá. Então, as doenças raras é um espectro muito grande de patologias, que a medicação é muito mais cara, né, de dispêndio para o Estado do que o cannabis. O cannabis, de certa forma, não é um valor inacessível, né? Você está falando, às vezes, drogas de 10, 15, 20, 30 mil reais mês, até muito mais que isso. Já o cannabis, por mês, às vezes, você vai desde R$ 750 reais até R$ 1.500 reais por mês, por paciente. Às vezes mais vidros, né? Estou falando em média, porque começa devagarzinho, às vezes tem pacientes que respondem muito bem com uma concentração muito baixa. Tem pacientes que não, você precisa elevar muito a concentração, às vezes, do medicamento para atingir uma certa posologia. É fácil de vocês entenderem. Geralmente, o frasquinho tem 30 ml. Tá. E, geralmente, eu lembro do inglês, né? Do label, o rótulo. O rótulo tem a concentração que tem em todo o vidro. Então, tem vidro que tem 750 miligramas. Tem vidro que tem 1.500 miligramas. Tem vidro que tem 3.000 miligramas. E tem vidro que é de 6.000 miligramas. Se cada vidro tem 30 ml, geralmente 1 ml tem 20 gotas. Então, todos os vidros têm 600 gotas. Então, é só você dividir. Então, eu pego o maior, que é 6.000, dividido por
6.000 miligramas, 600 gotas, então tem mais ou menos, né, 6 miligramas por gota, que é 6.000 miligramas, 6.000 gotas, desculpa, não é 600 gotas, é 6.000 gotas, porque é 20 ml, 30, 6.000 gotas. Então é 6 miligramas por gota, sendo que a posologia geralmente é de 1 até 50 miligramas por quilo. Então vamos pegar uma população geral, eu peso 70 quilos, então eu preciso mais ou menos de 70 miligramas, né, até 3.500 miligramas dia, você viu que é muito. Geralmente a maioria dos pacientes entre 200 a 400, tem alguns trabalhos que falando até às vezes para insônia ou para você sair do cannabis, então você tem que aumentar, ou as dores crônicas, você tem que aumentar essa miligramagem por dia, 200, 300, 400 miligramas até 800, que você dá para o paciente. Mas de maneira geral, o que eu dou para a maioria dos meus pacientes pegar 6.000 miligramas, 5 gotinhas até 7 gotinhas 3 vezes ao dia. Então a gente está falando de 35, 40 miligramas, 3 tomadas, dá 120 por dia, miligramas, que é uma dosagem pouca para isso. Lógico que algumas outras patologias, você precisa às vezes colocar uma quantidade maior, às vezes eles falam que é fácil de a gente decorar, uma chuchada. Uma chuchada inteira que enche aquele canudinho todo e põe todo na boca, que é mais ou menos umas 20 gotas, até mais, né? Então é muito individualizado isso. Não adianta a gente começar muito acelerado, que muitas vezes os pacientes e nós médicos quer sarar muito rápido o paciente, né? Quer que ele fique bom da noite para o dia. O paciente quer para ontem. E o médico às vezes quer para o dia seguinte. Então, por isso que a gente começa devagarzinho. Por quê? Quando a gente começa devagar, a gente quer ver o efeito que vai dar a medicação e para ele falar o seguinte, doutor, foi boa ou falou, não senti nada? A gente não quer dar uma medicação e falar, nossa, doutor, eu li a bula, tive todos os efeitos colaterais. Aí desanima. Então, por isso que a gente começa devagarzinho e acha a dose ideal. Quando a gente acha a dose ideal, o paciente, essa é a minha dose, doutor. Doutor Marcos, a gente está falando aqui sobre uma lei aqui no estado de São Paulo, foi aprovada já com a indicação do uso da cannabis medicinal no Sistema Único de Saúde, ou seja, para tratar pessoas, tanto a questão da dor ou, como já foi falado durante todo o programa, os efeitos positivos que isso pode gerar. O senhor percebeu mudança depois da aprovação dessa lei? As pessoas estão entendendo um pouco melhor esse preconceito até que o senhor citou, tanto do paciente quanto da equipe médica, o quadro médico, já está começando a mudar alguma coisa? A gente tem 1 ano e meio de lei, é nova ainda. Perfeitamente. Sim, evidentemente, né? Uma vez que agora a gente tem não só a parte científica do conhecimento, mas a gente tem o próprio feedback dos pacientes. Eu costumo dizer que a cannabis, a maior propaganda dela é o próprio paciente e o benefício que ele encontra. É impressionante hoje como as minhas consultas médicas, por exemplo, os pacientes eles me procuram por indicação de algum familiar, por algum amigo ou algum conhecido, porque foi tão evidente a diferença que fez na qualidade de vida desses pacientes que essa informação ela se propaga de uma forma assim benéfica, obviamente, e empolgativa sobre aquela melhora, né? Então, nesse tempo que a cannabis adentrou o nosso país, que o preconceito foi diminuindo, a ciência foi também evoluindo, né? A qualidade do medicamento, como o De Luca falou, as diferenças entre concentrações para você poder fazer uma abordagem em várias patologias, né? E ter um medicamento mais específico para cada patologia e não ter um custo alto, porque você está utilizando um medicamento que era voltado para uma patologia que precisava de doses elevadíssimas de cannabis, mas agora tem frascos e produtos já voltados para patologias mais brandas. Então, essa individualização do próprio medicamento,
para cada paciente, barateou o medicamento perto do que ele era apresentado para nós no início, né, das prescrições. E então, nesse tempo todo que o país adotou, né, abriu as portas para esse novo arsenal terapêutico, está evidente que mudou também a consciência da população, está mudando bastante a consciência médica, científica, né? E esse feedback eu acredito que é a maior comprovação. Você deve ter um conhecido ou um parente que já fez uso da cannabis, e você vai ver o como que ele fala sobre a modificação da qualidade de vida que ele teve, né? A gente vê, às vezes, em redes sociais, em programas de televisão, uma pessoa famosa, né, que tem, assim, um poder de alcançar um público maior, quando eles falam, enquanto as pessoas vêm perguntar, pô, tal pessoa está usando a cannabis, e só agora que eu fui dar atenção para ela. Se foi bom para ela, eu acredito que seja bom para mim, né? Então, assim, mudou consideravelmente, Priscila, isso sem dúvida. E essa mudança está partindo não só da classe médica científica, está partindo dos próprios pacientes. E isso para o médico é assim, grandioso, porque você estar num plantão e receber um paciente no seu plantão dizendo que te procurou porque a vizinha está tratando, por exemplo, a artrose no joelho dela, que ela nunca conseguiu controlar, e por causa do óleo de canabidiol ela melhorou consideravelmente, isso para nós é o que deixa a gente feliz, e saber que temos aí uma oportunidade de dar qualidade de vida para um público maior, né? Uhum. Doutor Alexandre, até a gente vê tantos benefícios, eu só queria que a gente conversasse um pouquinho e falasse da diferença do uso recreativo. Porque, de repente, alguém pode estar assistindo e falar, não tenho a receita para comprar, não tenho como ter acesso a essa medicação, mas tem a planta. Tem os mesmos efeitos semelhantes. O que a gente vai falar? Porque senão, de repente, alguém vira e fala, eu vou utilizar a planta. Essa pergunta é maravilhosa. Não, eu não aconselho utilizar, inicialmente. Não aconselho. Principalmente idades abaixo de 20 anos. Tá? Porque você tem efeitos colaterais muito importantes, principalmente da parte psicoativa, que é o detanova-tetraidrocanabidiol, que você tem alterações importantes de memória, tem síndrome motivacional, você tem perda de tempo e espaço, você tem alterações importantes alucinógenas e ataques psicóticos, e aumento de 300% nos casos de esquizofrenia. Então, a gente está falando de patologias extremamente graves, extremamente sérias. Quem já viu, ou já tem, ou já falou com uma família que tenha pacientes com problemas psiquiátricos, sabe exatamente o sofrimento não só da pessoa, como dos familiares. A gente está falando de uma coisa extremamente séria, que é trazer um produto magnífico, que tem uma certa história de se utilizar o cannabis por diversos motivos, principalmente ritualístico, começou a ter isso, e começou a ver os benefícios para tratar a saúde, e tantos benefícios que deram para diversos tipos de patologia, que a gente não encontrava uma luz no fim do túnel, que a gente pode tratar nossos pacientes com um baixo efeito colateral, né? E com uma dosagem extremamente segura, a gente fazer um acompanhamento médico, eficaz, personalizado. A gente não está tratando apenas o paciente, mas dependendo da patologia, a gente trata a família inteira. Vamos colocar uma situação de um paciente que teve há mais ou menos um mês, que veio no nosso instituto, com doença de Alzheimer. Em específico, ela teve, infelizmente, a dengue, e ela foi no nosso instituto para melhorar, porque ela tinha um padrão comportamental. Esse padrão comportamental que ela teve, ela piorou muito depois dessa patologia, de não saber mais se comunicar, não fazer as tarefas mínimas de casa, estou falando de se alimentar, tomar banho, se vestir, e chegou até um ponto do paciente estar na sala e fazer xixi e cocô na sala.
em que a gente teve que abordar com várias práticas, e eu faço muitas terapias injetáveis também, por via endovenosa intramuscular, e usei o cannabis. Foi uma associação muito particular. E logo que já fez as primeiras sessões, tanto de injetável com canabidiol, ela voltou para o ritmo que ela estava, novo, melhorou. E a gente está falando de uma coisa que envolve a família. Então, é o filho que fica preocupado, é a esposa, são os filhos que estão na mesma casa. Um caso importante de comportamento, eu falo no caso, às vezes, da minha mãe, que ela tem a doença de Alzheimer, que numa certa, às vezes, fica um pouco mais agressiva, não é? Ou que perde realmente a consciência, abre a porta de casa, pode abrir, sair pelo apartamento e ir para fora. Então, a gente está falando de um problema realmente que envolve famílias, né? O caso da minha mãe, que estava na casa da minha irmã e que aconteceu esta situação, realmente, se ela sai, o que acontece? O que ela vai falar para nós? Somos 5 irmãos. Então, é uma situação que envolve realmente qualidade de vida, percepção e altamente eficaz. Então, a gente não quer destruir um trabalho maravilhoso que a gente está construindo com ciência, com algo que não é científico. Então, a gente tem que separar bem, porque senão um trabalho lindo que foi a autoria de deputados aqui da casa, juntamente com o governador Tarcísio, de ajudar milhões de pessoas, é destruído. Então, a gente tem que conservar o que é bom. É bom sempre deixar muito claro, né, porque nós estamos disseminando informação e a informação realmente é aquilo que vai dar direção para as pessoas para um tratamento correto, sério, e então já ficou o recado aí, exatamente o uso medicinal. Esse é que é o importante, porque até o recreativo, como o doutor Alexandre já falou, pode ser muito prejudicial para pessoas que têm questões mentais. Sim. Isso pode ser muito prejudicial. Doutor Marcos, vamos falar um pouquinho do que a gente tem de novidade até. Pelo que eu entendi no Brasil, o mais utilizado, o autorizado, é a questão do óleo. Mas tem vários outros jeitos de usar, né? O que a gente tem fora até do país? O que está chegando no Brasil? Vamos lá. O óleo, sem dúvida, Priscila, é a forma de administração, a via de administração mais confortável. Ela é mais segura para você, de repente, controlar o nível em concentração do medicamento que você quer alcançar, né? Mas ela não é a única, tá? A gente sabe, por exemplo, nos países em que esse assunto, essa medicação já está em larga escala há mais tempo, eles utilizam, além da via digestiva através do óleo, né, ou sublingual, né, muitos prescrevem ela embaixo da língua, também é bastante válido. Lá fora eles têm as formas tópicas, né, que aqui também está chegando bastante, que são cremes, pomadas de cannabis para lesões mais regionais, mais pontuais do corpo. Tem as fórmulas também inalatórias, que aqui ainda sofre um preconceito, mas eu não tenho dúvida que vai chegar também para nós. A forma inalatória que a gente diz sobre vaporização é uma forma em que você consegue alcançar o efeito mais rápido. Então, pense, por exemplo, num paciente que está com uma crise aguda no meu caso, dos meus pacientes de dor intensa, né? Mas você pode expandir isso para quadros, por exemplo, psiquiátricos, como crises de ansiedade, síndrome do pânico, né? E que você precisa que o medicamento faça um efeito quase que imediato. Muitas vezes você pingar as gotinhas ali embaixo da língua ou ingeri-las, você não consegue esse efeito tão rápido, porque ele passaria por todo o sistema gastrointestinal, seria metabolizado pelo fígado e depois seria lançado na sua corrente sanguínea. Então, os países que estão à frente no uso da cannabis já utilizam a forma vaporizada, né? É uma forma que a ação do medicamento é mais rápido.
e mais instantâneo. Tem formas comestíveis também, né? A gente vê que tem produtos que são comestíveis mesmo, com sabor, aroma, um pouco mais agradável, né? Tentando fugir ali um pouquinho, a indústria farmacológica tentando fugir um pouquinho daquele estigma de medicamento ter gosto ruim, sabores ruins, mas ele tem um efeito também farmacológico que tem eficiência comprovada. Então, às vezes, um comestível ele tem a duração da medicação por mais tempo na corrente sanguínea, né, o de ação da medicação, né? Então, assim, são várias formas de administração, né? A gente chama de vias de acesso do medicamento, que no Brasil ainda predomina a forma em óleo, né? Como eu te falei, não é um óleo puramente de cannabis, é utilizado um veículo para que esse medicamento seja distribuído com maior eficiência. Muitas vezes é o óleo de coco, né, o MCT, que a gente chama, né, na indústria farmacêutica. Mas, sem dúvida nenhuma, independente da forma, se o médico souber trabalhar e conhecer a farmacologia, a farmacodinâmica da medicação dentro do organismo do paciente, ele pode optar por uma ou mais formas. Lembrando que o De Luca falou também dos supositórios, né? A gente sabe que tem também formas de supositórios. O público feminino que tem patologias ginecológicas poderiam ser beneficiados por essas formas também. Então, o que importa é o médico conhecer a ação de cada via de acesso dessa, o quanto que essa via de acesso vai entregar para o paciente de medicamento no seu organismo, o quanto tempo de duração vai ter essa via e os efeitos adversos que podem trazer cada via, né? Se for pensar na via inalatória, por exemplo, uma via de resgate para crises agudas de alguma patologia, você tem que lembrar que essa via de inalação vai ter algum tipo de prejuízo, obviamente, para o sistema pulmonar desse paciente. Então, ela é utilizada em raras exceções em que talvez só essa via poderia saciá-lo naquele momento, né? Uhum. Bom, nós estamos chegando já no final do nosso programa. Eu quero agradecer muito a participação dos meus entrevistados por esclarecer esse assunto, né, que ainda causa alguma polêmica, mas quanto mais informação, menos então a gente vai ter esse tipo de situação. Bom, o doutor Alexandre De Luca, diretor-geral do Instituto de Saúde Integrativa, chefe do Ambulatório de Ginecologia e funcional e pesquisador em cannabis. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado pelo carinho, a receptividade aqui da casa, de a gente falar de um assunto tão importante, que realmente está cuidando de muitas vidas, de muitas famílias, que a gente pode ajudar mesmo com um fitoterápico que vem da planta, né? E que a gente pode ajudar muitas famílias com essa lei nova, já tem 1 ano e meio, e que a gente já utiliza há anos, e o quanto de expectativa que o paciente vê nessa nova terapêutica. Então é gratificante. Gostaria de agradecer essa casa por nos ter convidado e a gente discutir, desmistificar, de colocar cada ponto no seu lugar e para as pessoas falarem, nossa, é uma opção, será que eu preciso? Será que eu preciso? Será que eu posso? E com quem eu tenho que falar? Eu posso falar com o meu médico? Preciso falar com um especialista? Né? Porque muitas vezes o médico vai falar, eu conheço o especialista, vou encaminhar para o Dr. Marcos, vou encaminhar para o Dr. Alexandre, vou encaminhar para outro médico, e assim a gente vai crescendo a comunidade, tanto a comunidade de uma maneira geral como a comunidade médica, para uma melhor aceitação e resultados positivos geram um egrégora positivo de a gente fazer o nosso melhor. É isso, para isso que a gente está aqui. Obrigada. Também quero agradecer a participação do Dr. Marcos Pereira Dias, que é ortopedista, traumatologista e pesquisador em cannabis. Obrigada, doutor. Priscila, eu que agradeço, tá? Agradeço também a rede, a emissora. Espero que essa conversa, esse pequeno bate-papo que a gente teve aqui, com a contribuição do mestre De Luca, na sua experiência clínica, chegue não só nos diversos pacientes que estão nos assistindo, mas também na classe médica, tá?
Espero que essa medicação ela venha de uma forma responsável, obviamente, que o conhecimento sobre o manejo dela seja feito sempre por um profissional de saúde. A gente viu a diferença do uso adulto e recreativo dessa planta, que não reflete o que a gente está buscando aqui, né? Que é a medicina, que é a ciência, né? E, bom, só tenho a agradecer, espero que todos tenham gostado desse bate-papo. É um assunto longo, se a gente fosse conversar de cannabis aqui, teria assunto para 3 programas desse e ainda ia faltar. E só tenho a agradecer a oportunidade de vocês. Então já vamos marcar outros programas para falar sobre o assunto, já que tem tanta coisa para descobrir sobre ele. Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui, a gente se encontra na programação da Rede Alesp e até o próximo programa. Tchau, tchau.